Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite sempre, boa noite todo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É engraçado aqui, já lembrando no começo, teve pessoas que me perguntam por que você tem falado agora que você está Eustáquio e você não é Eustáquio? Eu falei, só para vocês perceberem qual é a diferença quando você muda alguma coisa, essa coisa chama atenção. Então isso que a gente vem falando no programa, a gente tem falado algumas vezes em linguagem de comunicação e linguagem de criação, tudo que nós falamos realmente chama atenção. Então é sinal que o nosso hemisfério direito ele começa a captar. Questão de um programa que nós vamos fazer um dia aqui exclusivo, porque nos solicitaram e quando os programas se apresentam nós acatamos, que é a questão da mente abstrata e da mente concreta. Muita gente quer saber qual é a diferença entre uma e outra. Está prometido aqui, nós vamos trazer um tema exclusivamente para explicar sobre mente abstrata e mente concreta. Pois bem, nós estamos, está na minha expressão facial aqui, eu sou uma pessoa transparente, eu estou muito diferente, como nos escreveram alguns irmãos, em relação ao sábado. Sábado passado nós estivemos em São Paulo, numa grande festa, numa grande confraternização, não sei que nome eu posso dar a esse encontro. Realmente foi mais um mosaico do novo ciclo, que foi o nosso tema. Estivemos Jorge e eu lá, com mais 190 irmãos. Tivemos um resultado fantástico em todos os sentidos. Conseguimos arrecadar 225 quilos de arroz e feijão, que foram doados para uma ONG, que dá cestas básicas para as pessoas necessitadas de São Paulo. Uma atitude nobre que nós nos sentimos muito gratificados de podermos ter colaborado com isso, nós todos, não é Jorge e eu, não, todo mundo que compareceu lá. Agradecer também, põe aí a imagem ao nosso amigo Isaac, que fez a cobertura do evento, foi maravilhoso para poder registrar, e enquanto o Fernando acha lá, isso, está aí o Isaac da BRM Vídeo, um jovem talentoso, que vocês precisarem de edição de institucional, só contatar o Isaac, www.brmvideo.com.br. E já disponibilizamos na internet, pelo SandSpace, já está lá no Facebook, o áudio o áudio da nossa palestra de sábado passado. O vídeo está aqui, deve estar pronto até segunda-feira, está aqui, Jorge e eu, junto com vocês. Deu entre cortes e não cortes, porque foi uma palestra muito extensa. O total deu 163 minutos de informação inédita da confraternização. Bom, 1º de setembro é início do mês, os gregos têm por tradição, todo o início do mês, desejar um para os outros calomina, um bom mês. Então, como nós estamos no dia 1º, desejamos a todos vocês, nossos queridos amigos, irmãos telespectadores, um bom mês sempre. Hoje tem um monte de recadinhos, hoje eu estou com colinha aqui, ó. Dizendo também que a partir da segunda, agora, logo em seguida, nós já estamos transmitindo pela TV Cidade, canal 38, em Porto Velho, Rondônia. TV aberta e TV fechada, vida inteligente, ultrapassando fronteiras. Tomara que seja no Brasil inteiro, em breve esteja... Bom, já está no mundo inteiro através da internet. Muitas pessoas têm acessado. Inclusive nos escreveram essa semana, de onde foi? É um grupo que se reúne em Miami. Miami, isso. Um grupo de brasileiros em Miami. Maravilhoso, que gostoso você ver aquela linguagem atingindo lá. Bom, e finalizando... Foi uma resposta... Nossa, uma resposta quilométrica. E, antes da gente entrar no tema de hoje, lembrando mais uma vez que de 27 de maio a 9 de junho do ano que vem, nós vamos empreender uma viagem à Grécia. Seu Alvin vai, seu Jorge vai, segundo seu Jorge Ouro também, segundo confirmou já, um grupo maravilhoso que nós vamos estar empreendendo viagem à Grécia e vamos pisar naquela história, quem sabe fazer o que lá, né? Vamos ver. Bom,
O tema que se apresentou para hoje é como sobreviver no mundo atual. Nós vamos abordar esse tema hoje de uma forma holística, de uma forma bem aberta em todos os sentidos, porque nós enfrentamos uma série de coisas, dificuldades financeiras, econômicas, o mundo está sofrendo crises, a Europa, nós nos comovemos com fome na Somália, na Etiópia, guerras por territórios, as pessoas estão mais egoístas, as pessoas pensando mais em si, por outro lado, outras pessoas mais solidárias, essa dificuldade financeira de cada um, esses avisos, esses anúncios de cataclismas, da transformação, cuidado, 21 de dezembro de 2012, outro que está, não sei o que, o nome de um cometa aí que eles inventam aqui, não sei o nome, é o nome de uma mulher que está se aproximando. Então, puxa vida, como sobreviver no mundo atual? Boa noite, Jorge. Boa noite. Você está bom? Tô Faz ótimo. tempo que eu não te vejo, né? Estava com saudade mesmo. Porque depois de sábado, eu não sei explicar assim, puxa vida, acho que sábado, se nós éramos irmãos, agora nós somos um, porque foi uma... Mas aquilo que aconteceu ali no sábado... Foi uma experiência, não sei se o termo mágica, sei lá, mágica no bom sentido, o que nós vivenciamos magia, lá. Assim, no sentido de elevação, assim. Mas não tenha mas dúvida. uma coisa foi assim, boa noite a todos. Uma correção com relação à Grécia, é uma ideia de ir, né? A ideia de ir, tá aí, ó. Então, sábado nós estávamos em São Paulo com 200 criaturas, mais ou menos, durante o dia inteiro, conversando como a gente conversa aqui. A diferença é que lá daí estava todo mundo fechado na mesma sala. Mas assim, talk show, acho que era. E assim, aquilo que a gente desenvolveu ali, aquela ambiência, aquela fraternidade, aquela alegria, e a gente conversou sobre assuntos seríssimos e manteve a ética o tempo inteiro, e foi, acima de tudo, muito divertido. Foi, né? Era mesmo como se fosse assim, representante de uma grande família que estivesse assim, muito tempo separado, se encontra, conta as novidades, cada um fala de sua experiência, e sempre permeado por uma coisa assim, muito agradável, muito leve. Nós rimos muito, foi gostoso, né? Todo mundo riu, sorriu. E aquilo dali, Grego, que se desse para a gente empacotar e despachar, mas é que aquilo dali, aquilo que é e aquela que é convivência fraterna. A convivência fraterna é aquele nome. É uma alegria assim, mas não é alegria porque eu estou reunido com a turma jogando futebol ou tomando cerveja. É aquela alegria onde o assunto que gera alegria, ele é de tal forma refinado e sublime que ele só vai gerar alegria, né, em quem esteja ligado a essa realidade. Então, aquele tipo de alegria derivado daquele tipo de assunto, né, isso é convivência fraterna. Né? Nós falamos lá, imagine se em vez de 200 pessoas passando um dia dessa maneira, a gente tivesse uma nação inteira ou um mundo inteiro por um dia que fosse daquele jeito. Se reescrevia toda a história humana. Não tenha dúvida. E para trás, né? Então foi uma experiência assim bem eu me diverti muito. Falaram, uma que me escreveram ali, disseram que não conheciam a sua veia de humor, né? Mas é porque... Foi muito espontâneo, não foi? Foi, e aí teve um período que era perguntas, né? Mas era aquela pergunta assim, feita sob encomenda para não ser respondida, né? É verdade. Mas era muito, até isso era divertido, né? O responder aquelas perguntas que eles achavam, assim, e fizeram perguntas intrincadas, né? E dava para ver, né? Quem estava fazendo as perguntas, quem estava pensando o que ia fazer. Algumas eram feitas assim, para criar um entorno, assim, não, essa pergunta não vai ser, essa não vai ser. E a gente respondia e sempre se divertia um monte. Peguei um monte no teu pé, que foi muito divertido. Foi, né? Não, e o mais interessante disso tudo é que eu, como sou observador, eu estava sentado, o Jorge falando mais do que eu, afinal, era ele que tinha que falar, e eu percebia, inclusive nas pessoas, alguns estiveram lá, que é natural, com uma certa resistência. Sim. Resistência observando e ao mesmo tempo tentando fazer com que
tudo fosse harmônico, porque nós nunca tínhamos feito essa experiência. Ao vivo. Você falar numa televisão aqui, a câmera não pode falar conosco aqui, né, ou contestar-nos. Lá nós estávamos, da mesma forma que nós fazemos aqui, com 200 pessoas que não conhecíamos quase ninguém. Então, o interessante é que eu pude observar a transformação durante o decorrer da palestra de muitas pessoas que estavam apreensivas, resistentes, e aquilo lá foi devagarinho, e isso é que é gostoso você ver. Mas é levar de mão, né? Então, assim, bom, primeiro fazer um comentário, vamos usar um pouquinho. Vamos, aqui. Aí então o Grego fez uma introdução no sábado, que foi uma coisa assim, como a gente ia conversar o dia inteiro, então a introdução foi 50 minutos, foi quase um programa inteiro. E aí ele se deu ao trabalho de pegar e ler um e-mail daqueles. Ah, foi? Foi, Eu recebi ele de manhã, ele se apresentou? Sim. Mas aí, enquanto o Grego estava lendo o e-mail, porque a gente ia ter que andar o dia inteiro, levando essas pessoas que estavam ali de mão, pelos lugares que a gente ia percorrer. Sem dúvida. Vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Búdia, Atman, além de Atman, e não podia perder ninguém. Tanto é que nas 7 horas e pouco de conversa, 2 pessoas pediram para sair antes, mas já na metade da tarde, próximo das 4 horas, eles pediram licença porque tinha um compromisso. Isso. Então a gente conseguiu reter, levar essas criaturas junto o tempo inteiro. Aí, assim, para saber quem ia nos acompanhar, enquanto estava fazendo a introdução, daí eu fiquei olhando assim no rosto de cada uma das pessoas que estava ali, né? E depois eu disse, enquanto eu estava fazendo a introdução, eu olhei no rosto de cada um de vocês para ver quem é que vai estar conosco. E depois eu expliquei qual é que é a mecânica que a gente estava usando, né? E o acompanhar uma conversa sobre um assunto qualquer é você ir no lugar onde esse assunto está. Isso que é ouvir. Você vai onde o assunto está e tu dá a direção para esse local. E você conversar sobre o resultado do futebol é uma coisa. Você conversar sobre o momento que pré-existe a própria existência da matéria, ou sobre Atman, sobre búdico, assim, além da mente abstrata, além do búdico, então isso despende uma quantidade, um tipo de energia muito específico, né, que ele tende a desvitalizar a pessoa, e a pessoa, como não compreende, a mente concreta desarma, né, o organismo e dá sono, né, que é uma defesa contra a não compreensão. E ali, então, outra coisa assim foi sensacional, durante o dia inteiro eu dei só uma senhora que estava aqui à esquerda, na segunda fila, na segunda cadeira, que ela cochilou alguns instantes assim, e aí, quando eu vi que tinha um dando sinal que estava fraquejando, aí então fazia brincadeira dele. Então, por isso que pegando até pé. Então, quando eu vi assim, a gente estava falando sobre Atman, sobre Búdia, sobre tal, né? E aí, quando via que o nível de vitalidade começava a decair um pouquinho, a gente fazia uma brincadeira com relação à pergunta, aí pegando no teu pé, e você... Aí parece que a gente tinha combinado as coisas, né? E o pessoal se divertia um monte. Foi muito bom, e muito no bom. se divertir, né? Aí revitalizava eletricamente o físico e o vital de todo mundo, e deixava todo mundo assim, lépido e fagueiro, né? Pronto para ir de novo, e daí a gente começava de novo. Então, vital, astral, mente concreta, abstrata, Búdia, e voltava. E a gente ficou como se fosse aí fazendo uma costura, né? E conseguimos manter todo mundo junto o dia inteiro. Aí, óbvio, 200 pessoas fechadas em uma sala, um dia inteiro, Sim. Né? Sem dormir, prestando atenção, se divertindo. Algumas com conhecimento profundo, outras totalmente leigas, isso Exatamente. É importante. Metade das pessoas eram da Sociedade Brasileira de Obiose e metade das pessoas não. A gente não sabe a hierarquia de quem estava ali, então alguns estão numa escola de iniciação, outros estavam ali pela primeira vez. E a gente conseguiu nivelar e levar todo mundo junto de uma maneira agradável, né? Alegre. A gente percebia assim no rosto das pessoas, entre um sorriso e outro, as pessoas já deixavam a boca mais ou menos puxada para não ter muito esforço para rir de novo, né? É verdade. E em nenhum momento foi feita nenhuma brincadeira assim sobre nenhum assunto do dia a dia, um assunto profano ou do mundo, só filosófico sério, né?
Então foi uma experiência muito boa, eu me diverti. E aqueles muito. abraços, então, no começo e no final? As pessoas não sabiam como expressar Então, isso é maravilhoso também. aquilo que foi vivenciado ali, né? Que nem E a você expressão falou, era fila para abraço. Que nem você falou né? no outro programa, falou lá também, então o é possível, né? Ali viu-se, como Sim, você disse no começo. E eu falei lá em São Paulo, Também. que na outra vez ele esteve aqui no nosso estúdio, o filho do Alvin, o Eduardo. Né? E no final ele disse que, depois que a gente tinha conversado, mesmo não ter entendido tudo, ele tinha percebido que é possível. E uma criatura humana expressar que é possível, né, é o máximo que se pode esperar para um início de caminhada. Então, eles lá viram que é possível. E o finalzinho em São Paulo foi maravilhoso. Foram desde as 9 da manhã as pessoas que estavam lá, no caso eu, o Jorge, mais a equipe de organização, tudo, e até o fim da tarde todo mundo harmônico, saiu de lá feliz, com um sorriso no rosto, e espero que todos estejam até agora com isso, porque eu ainda estou nessa egrégora, digamos assim. Aí eu saí de lá cansado e fui pro avião, sentei, não vi nem decolar, acordei aqui em Florianópolis, mas daí é isso, e nós estamos aqui dando sequência no 111º programa hoje. 111. Número bom. Número bom, né? Número bom. Jorge, o que está acontecendo no nosso mundo hoje? Muita gente pergunta. E como sobreviver nele de todas as formas, né? Energeticamente, financeiramente. Como sobreviver num mundo em transformação? Lá embaixo está essa bagunça também, não, né? Não, lá nunca é. Ali está tudo bem, né? Então, as pessoas é meio assim, as pessoas, as criaturas com as quais você fala, os seres, o pessoal pensa que eu converso com os seres. Outro dia eu estava comentando que uma senhora veio perguntar se eu tinha mãe. Eu disse que eu tenho mãe, né? Como é que eu vou nascer de uma laranja? Né? De onde ele então não veio? pode mistificar nem mitificar. A diferença entre nós, para vocês, é nenhuma. Nenhuma, isso. É que eu gosto mais de conversar e o grego também. Então não tem diferença nenhuma. Porque a nossa idade cronológica não é a nossa idade existencial. Né? Então não tem... a única coisa que eu me divirto muito. Bom, por trás dessa questão do como sobreviver, e é uma coisa muito interessante, né? Bom, primeiro você tem que sobreviver em 3 momentos, em 3 mundos distintos, né? O primeiro ambiente de sobrevivência que você tem que criar para você mesmo, e é um teste, né? É você sobreviver a você mesmo nessa existência. Porque você nasce com um grupo de tendências positivas e negativas, né? E a tua ação, sem ter o resultado máximo nessa existência, é sublimar as tendências negativas que você tem trazido. E todos trouxemos, grego, de berço isso. Não adianta dizer assim, não, porque eu sou um adepto iniciado, não sei o que, isso não interessa. Se você está aqui, se eu olho para você, você tem coisa para resolver. Não interessa, né? E não interessa a pessoa assim, qual função exerce, qual cargo, se tem mais conhecimento ou menos, tem coisa para resolver. Senão não estaria aqui. Quem está fora da roda de Sansara não tem necessidade de existir, né? E independente do nível que seja, em termos evolucionais, existiu, está no corpo físico, né? Tem coisa para resolver e depois da existência vai deixar coisa para resolver também. Isso é passivo. Então, está todo mundo no mesmo barco, igualzinho. Então, a primeira grande sobrevivência, o primeiro grande resultado é você sobreviver às suas próprias opções de vida. Porque você escolhe tipo físico, família, aquilo que a gente tem conversado aqui, né? Nação, pai e mãe, mês que vai ser engendrado, escolhe nome, escolhe o que você vai trazer como karma para resolver, aí vem o que tem o karma de família, de nação, a parte do karma da humanidade, vem a expectativa da lei em você, vem o teu trabalho enquanto membro da obra, tudo está ali para ser resolvido. Se você conseguir sobreviver àquilo que foi a razão que te levou a existir, isso por si só já é um excepcional resultado.
Você se resolveu. Agora, o segundo, ele já vai comentar em detalhes isso, tá? Só primeiro nominar quais são os 3 ambientes. O segundo ambiente em que você tem que sobreviver é a tua sobrevivência na relação com o entorno, né? Qual é que é o teu entorno? É o entorno humano, né? Então aí é a tua família, é o teu ramo racial, o país que você escolheu, é o resto dos seres humanos. E o que é essa sobrevivência? É você achar um ponto de equilíbrio em que você consiga aprender e ensinar, transformar e ser transformado, evoluir junto com esse entorno, sem você se julgar um melhor ou pior, né? E sem você se isolar daquele meio que você existe hoje. Essa é a segunda sobrevivência. E a terceira sobrevivência, aí é a questão da sobrevivência física. Né? E isso que hoje, quando se fala assim, a sobrevivência humana atual... A material. Material, corpo físico. Né? Nós já conversamos aqui bastante da questão que o objetivo evolucional é você transformar vida energia em vida consciência. Quando você transforma vida energia em vida consciência, a vida energia, que é o corpo físico que você está usando agora para evoluir juntamente com a tua alma, né? Então físico, vital, astral, mente concreta, isso adquire consciência nivelada, né, com o teu espírito, né, ou com o mono, né, o que nome você queira dar, porque se cria, né, de forma definitiva o que se chama de corpo causal, que é a união entre esses dois, e aí, então isso tem uma sobrevivência perene, então já não morre mais nem o corpo e mais nem a alma. Só que isso é o final de um processo evolutivo, né? Todos vão chegar lá, um dia. Quando? Aí depende do trabalho de cada um. Mas o que se fala hoje, né, em termos de sobreviver, né, é o seguinte: será que eu vou morrer? E nós já fizemos 3 programas sobre o tema, né? E aí então é uma coisa que é muito interessante. Então as pessoas ficam falando assim, nessa questão. Está tendo muito terremoto, o clima está mudado, a sociedade está assim, tem mais guerra, tem mais isso, tem mais aquilo, fome. O mundo isso, o mundo aquilo. Isso sempre existiu na humanidade, né? Então, sempre houve terremoto, sempre houve guerra localizada, mudança climática. Sempre houve mudança climática, sempre houve problemas de relacionamento às pessoas. O que acontece hoje é que se dá uma inundação lá no Kurdistão, lá no Tibete, eu fico sabendo. Então dá a impressão que o mundo está caótico. Né? Muito bem lembrado. A comunicação hoje nos coloca, o evento aconteceu, estamos sabendo. Hoje a gente pode dizer que é o gênero humano acontecendo, não é unidades existenciais acontecendo, porque o nível de informação, né, ele é muito grande. Agora aí tem uma coisa que é muito importante nessa questão da informação. Então a gente já conversou aqui naquela questão que quando eu olho para alguma coisa, eu gero os vritis, eu gero imagens do que eu estou olhando, do que eu estou cheirando, do que eu estou sentindo, do que eu estou ouvindo. Eu sempre crio uma réplica do meu entorno, vivificado pela minha própria existência, né, pelo meu corpo vital, e isso imprime imagens, seres vivos, né, no plano vital, inclusive, né, no astral e no plano da mente concreta, né, ou no plano da mente, vamos dizer assim. E fora disso que eu vou vendo e sentindo, essa minha interação com o mundo externo, que é feita através daqueles 5 referenciais que a gente disse o nome, que são os Jnana, né? JNA, NA, que é conhecimento, Endrianos, que são centros, né? Então, além disso, então, eu tenho as emoções que eu crio consciente ou inconscientemente, os pensamentos que eu crio consciente e inconscientemente. Isso significa que eu estou o tempo inteiro parindo e criando seres, né, no mundo que me cerca e que é tão real, tão visível, né, tão físico quanto esse que a gente está vendo aqui. Só que aqui a gente está na terceira dimensão e os outros planos sempre uma dimensão a mais, né? Sempre uma dimensão a mais. Esses seres criados, eles tendem a se entrelaçar por similaridade, né? A gente conversou isso aqui várias vezes, que daí se eu tenho medo de alguma coisa e você lá do outro lado do mundo tem medo da mesma coisa,
no plano, os similares se entrelaçam. Então, o meu medo está exatamente entrelaçado com o teu, né? E aí, então, por exemplo assim, se eu tenho medo de barata e você também tem, mas você também tem medo de trovoada, eu tenho uma tendência muito grande a também ter medo Também, de trovoada. perfeitamente. Então, esse entrelaçamento. Agora, você imagina assim, Grego, todos os medos, todas as dores, todos os anseios, tudo que foi visto, né, pela humanidade, os que já viveram, já morreram, todos os seres humanos, e por toda a humanidade de hoje, então, 7 bilhões de seres humanos vivendo intensamente no dia a dia, com a consciência focada ou no vital, ou no astral, ou na mente concreta, né, com aquele turbilhão, né, de movimentação e de criação de seres no astral. Só que é o seguinte, todos nós compartilhamos o mesmo plano vital, astral e mente concreta. Todos nós compartilhamos o mesmo. Então, tudo que é criado, né, é como se a gente tivesse, assim, todos em o mesmo cercado, né, criando seres o tempo inteiro que convivem com todos nós. Aí acontece o seguinte, Grego. Vamos supor que eu tenho medo de relâmpago. Na verdade, não tenho, ó, eu adoro, né, assim, quando tem relâmpago, eu gosto de ver, porque daquele negócio muito massa. Principalmente quando eu estou na Terra. Lá em cima eu não gosto muito, não. Não, muito massa. Muito massa. Então, vamos supor assim, eu tenho medo de relâmpago. E aí, quando eu tenho medo de relâmpago, eu crio um elemental, eu crio um ser Sim. que se alimenta só no momento em que eu sinto medo. Você eu mais um olho monte o de relâmpago, mas o meu específico. Eu olho o relâmpago, eu ouço, né? E aquilo me desperta um medo, daí eu vou fechar a janela, fechar a cortina, para baixo da cama, para baixo da... Então, ele só vai acontecer no momento em que tem relâmpago. Como não tem relâmpago o tempo inteiro, como é que esse meu medo vai se alimentar? Como é que o teu medo vai se alimentar? Ele é obrigado a se entrelaçar com outros, perfeitamente, para que daí, então, ele se alimente pelo menos um pouquinho, exatamente. Agora, imagine que não são só os medos que eu tenho de relâmpago que você tem, mas que toda a humanidade tenha medo de relâmpago. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Uma trovoada. Sem dúvida, sem mesmo. dúvida. É essa que é a chave do que está acontecendo hoje. Um conjunto de seres entrelaçados no vital, em grande quantidade, vitalizado pelo ser humano, ele tende a fazer acontecer aquilo que o alimenta. Então, ele tende a fazer com que aconteça o relâmpago, a tempestade, a inundação, e assim, ele vai criar aquilo que vai te causar dor ou medo. Por quê? Porque isso vai alimentar esse plano. Sabe por quê? Porque nós estamos no final de um ciclo, mas já com Deobar de outro. Então a gente está num intervalo, numa mistura, uma mescla do antigo e do novo. Quando eu estou no final do ciclo antigo, então toda aquela horda de seres criados que se alimentaram das dores, das guerras, essas coisas ruins todas que aconteceram na humanidade. Tem que se alimentar, né? Eles estão buscando... Eles assim, têm que se manter vivo a qualquer custo. Por quê? Porque é da natureza deles. Por quê? Porque os seres que criaram essas dores, esses medos, não os resolveram, como agora a gente resolve. Então, esse conglomerado de seres entrelaçados, ele gera tal acúmulo de energia, tal acúmulo de força, que ele vai e interfere no meio. E como é que interfere no meio? Então, nós temos 3 energias básicas que regulam toda a ação humana. Sattva, Rajas e Tamas, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Vermelho é matéria tamásica, é assim da emoção mais densa, né? Até o sátvico daí é o mais elevado, e o Rajas seria o mental. Então, esse acúmulo de matéria tamásica, por exemplo, assim, quando eu vou e tenho o pensamento assim, muito denso, então dos 49 fogos do astral, a minha consciência está focada assim, no mais baixo, assim, no ódio, como é que fala? Ainda bem que muitas coisas assim, esquece, né? Muitos desses termos assim, eu nem, porque para você lembrar você tem que ter contato. Mas o ódio e essas coisas assim mais densas do dia a dia. Inveja, assim, egoísmo. Essas coisas. Isso. Esses seres, para eles serem plasmados, eles precisam do impulso vital do ser humano, e o entorno material que os cria é matéria tamásica.
é matéria mais densa. Então você imagina bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dores, de medos, sabe? Entrelaçados, precisando serem alimentados, e eles são feitos da matéria tamásica. Processo similar ao que nós já conversamos sobre os vícios, né? É exatamente igual. Exatamente igual. Não, né? exatamente igual. Só que o vício ele vai pegar e disparar o poder de realização dele no ser humano para criar o hábito, ou criar a tendência, o hábito, o vício. Com o vício altera o caráter, alterou o caráter, eu gero karma. No caso da humanidade, daí como um todo, porque assim, nós somos um conjunto de seres humanos, né? Que vive entrelaçado com um corpo celeste que é a Terra, que é a Búmi, né? Uma existência única, que está entrelaçado com o sistema solar, com uma galáxia, com o próprio universo. O próprio universo é um corpo físico só. Então nada que eu faça, nada que eu pense, ele deixa de ter impacto no universo como um todo. Perfeito, uno no todo. 100%, sempre. 100%, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, se eu tenho um pensamento altruísta e generoso, o que eu faço? Eu crio um pensamento que ele se reveste de sátiva. Né? Então, ou de rajas que seja, né? Aí ele vai e ele... Isso é uma coisa muito interessante. Quando você tem um pensamento que a gente chama de altruísta e generoso, ele é uma pérola, assim, é uma coisa assim, tão preciosa, grego. É uma coisa assim, é emocionante esse negócio aqui. Então, o pensamento, ele é uma criatura assim, tão preciosa, tão pura, tão especializada, que é como se ele fosse assim... um som no deserto. Aí esse pensamento ele se localiza numa parte mais alta da mente concreta, assim, quase tocando a mente abstrata, assim, ou dependendo do que você crie, ele toca Budi, né? E aí de lá ele ecoa, né? E o eco desse pensamento, a ação desse pensamento, ele se espraia, assim, ele se esparge para todo o plano até dali para baixo. No lado contrário, quanto mais intenso é o ódio que eu sinto por alguma coisa, por alguém, menor é a capacidade de ação dele, mas mais entrelaçado ele está. Então, todo ódio, né, ele está agarrado no outro, assim, pelo cotovelo. Né? E aí essa massa densa, né, de dores humanas é o que faz acontecer isso que a gente vê agora. E por que está mais intenso agora? Porque nós estamos em um final de ciclo onde a própria matéria de que é feito o pensamento é nova, porque é um pensamento novo. A própria matéria de que é feita a emoção é nova, porque é uma emoção nova, porque é um novo ciclo. Não é um ciclo antigo transformado, né, ou sublimado, é um novo ciclo. Então, esse pessoal antigo, esse resíduo humano antigo, ele tem que dar vazão a si mesmo. Né? E aí essas dores, manipulando a matéria tamásica, elas vão acontecer. E vão acontecer onde? Onde elas são mais alimentadas. Sem dúvida. Então, aí, por que aquele país lá teve um problema muito sério de inundação, não sei o que, terremoto, vulcão, caramba? É o seguinte, é como se fosse assim, chuva, a água está caindo no lugar onde teve mais evaporação. Sabe? Processo similar. Sim, e até porque não tem aquele negócio assim de por acaso aconteceu isso, por acaso. Não, existe a lei da causalidade, que é uma coisa, né, que é um mecanismo infratômico de justiça, né? Mas quando entra em ação o karma, quer dizer que sim, o karma ele é impessoal, é uma lei cósmica, e ele tende a buscar o equilíbrio entre sattva, rajas e tamas. O lugar onde é que tem muita matéria tamásica, né, muito fogo, eu vou ter que equilibrar. Como é que eu equilibro o fogo? Com água? Sim, que é outro elemental. Os 4 elementos têm que entrar em ação, né, para equilibrar sattva, rajas e tamas. Isso que é o resultado que se vê agora. O pessoal fala assim, está vindo o planeta Nibiru, o planeta X, que ele faz uma órbita de 3.000, como é que é? Ele passa por aqui, aí faz uma órbita de 3.660 anos, né? O sistema solar está aqui assim, e aí esse planeta, que chama de planeta X, e que ele é referido pelos babilônios, assírios, caldeus, né? Ele tem uma órbita que daí então ele faz essa elíptica em 3.660 anos, né? E quando ele passa aqui, ele faz um eixo, né, dele com o Sol e Terra, então isso que daí ocorre uma série de catástrofes, e aí tempestades solares, se prevê o fim do mundo, e inundação, e terremoto, e não sei o que, aquela confusão toda, né?
E eles falam assim, e a última passagem desse planeta, desse planeta X próximo da Terra no céu solar, foi quando então ocorreu a catástrofe da Atlântida. Então, há 3.660 anos atrás. Não bate. Né? O último pedaço da Atlântida afundou há 9.534 anos de Cristo. Perfeitamente. Né? Não tem, nada bate, a ver. né? Depois o seguinte, qual é que é a lógica, né, de você ter todo um processo evolucional, né, onde cadeias planetárias, rondas e tal, e a humanidade vem, evolui as hierarquias, cria o ser humano, e alguém vem a seu bel prazer e diz, não, aquela humanidade ali está muito esculhambada, eu vou tirar o fio da tomada e vamos zerar e vamos começar de novo. Não procede. Não tem coerência. Outros dizem assim, que a humanidade ela é fruto de experiências genéticas de seres avançados de outros planetas que vieram para cá e pegaram os humanoides e geraram não sei o quê, e que a Lua é um satélite artificial, e daí tem seres que habitam hoje em Marte, em Vênus, em Saturno, em Netuno, né? E todos eles tomam conta aqui dos seres humanos da Terra, e eles intervêm o tempo inteiro, e até tem alguns que vêm e usam o ser humano como alimento, que são os reptilianos, os greys. É isso então, aí, teorias então, conspiratórias. Se faz uma confusão, um negócio assim, que é de deixar qualquer um doido. Porque a pessoa ela não tem argumento para dizer assim, isso que você está falando é mentira. Isso que você está falando não procede. Isso que você está falando lesa a evolução, por quê? Porque você está fazendo com que eu entre por um caminho mental que não é verdadeiro. Por quê? Porque existe um processo da não interferência. Supondo que existisse habitantes em Marte, existe, mas não na mesma ronda planetária que a nossa. Então, fisicamente, é impossível o marciano pegar a navezinha dele e vir para cá. Vênus, né, é o passo seguinte da evolução do nosso planeta. É impossível o venusiano pegar a sua nave e vir passear aqui. Né? Das Pleiades, ninguém vai vir das Pleiades para cá, porque na Pleiade está uma extensão do Sol oculto, do Sol central. Nós já falamos de Belovide aqui, né? Então, assim, tem que se... Ninguém vai se identificar. Não, tem que usar a lógica. Quando ouviu-se uma história assim fantástica, tem que usar a lógica. Sabe por quê? Porque quando você se entrelaça com essas essas loucuras astrais que as pessoas criam, né? Significa que você está indo vitalizar a história. Se você fica com medo ou se envolve, você vitaliza mais ainda. E em fazendo isso, você está tornando mais denso essa confusão que já existe no astral e na mente concreta da Terra, fazendo com que daí essa chuva de dores se precipite e aí sim cause mais confusão. E é importante, já que você está falando sobre isso, você está falando de mudança de ciclo, é muito importante nós citarmos aqui que esse ciclo, quando a gente diz uma mudança de ciclo, nós usamos um outro tipo de tempo. E não é um tempo daqui. Esse ciclo que nós estamos falando aqui, ele leva a nível terrestre muito tempo. Então vocês podem ficar muito sossegados, que não vai ser em 2012, nem em 2024, nem coisa nem... É diferente. É que o pessoal se baseia assim. Então tem uma tal profecia do rei do mundo que se diz, Isso. Já lemos aqui, inclusive. Isso, então, que diz que aí vai chegar um tempo em que aí vai chover fogo e os continentes e o mar vai subir e aí de cada 10 mil, um vai sobrar e os oceanos, os rios se cobrirão de seres, não sei o que, aquela confusão toda. Vamos supor que fosse verdade, que havia essa previsão, ou que todas as profecias antiquíssimas dos maias e essas coisas todas fossem verdade. Mesmo assim, essas profecias elas foram feitas em um tempo em que a evolução humana ela obedecia uma sequência de decorrências, né, de resolução de dores. A partir de 1800, mais especificamente 1883, então a gente cria um marco referencial, porque então essa questão das dores humanas e a questão do chamado erro cósmico, isso vem desde a terceira ronda planetária, né? Aí passa pela quarta ronda, né? E aí vem para se resolver aqui na Terra, e a gente fica resolvendo problemas e dores e amores desde quando, né? A gente não consegue nem contar. Acontece que daí
como nós estamos em um ponto de chegada evolucional, houve um saque contra o futuro, tipo assim, trazer o responsável pelo sexto universo, o sexto planetário para existir enquanto ser humano. E aí ele vem e traz realidades que viriam a ser verdade depois do outro sistema evolucional. Então, toda a história humana ela foi reescrita, toda a Atlântida foi redimida, houve um saque contra o futuro gigante, tanto é que a humanidade ela deu um salto tecnológico, evolucional. Sem dúvida, está aí para todo mundo ver. De 1900 para frente, né? Todo mundo pode acompanhar isso. Exatamente. Então, mesmo que fosse verdade, né? Seria até 1883. Dali para frente, desse ponto... 1883 e depois o segundo fato, 1949. 49, 35, quando nasceram Akidorj e Akigorj também, que seriam os Budas e passaram a ser colunas. Em 1900, quando nasceram os Dhyanis, que também fizeram saques contra o futuro. Então, por aí vai. A gente vive um momento cósmico sem precedente, né? Então, inadmissível, né? É ilógico. Melhor, inadmissível é questionável, ilógico é inquestionável, exatamente. Porque foge à lógica. Não tem a dúvida. Né? Foge à lógica. O que acontece em qualquer final de ciclo, quando a gente está conversando, é que um ou outro ajuste sempre tem, porque aquele país, né, que vive pela espada, e isso é uma lei, isso é karma, né? Ele morre pela espada, né? Não tem a menor dúvida, né? Tem que evolucionalmente é um processo que tem que ser equilibrado. Isso sim, isso acontece. Agora, lógico, vai chegar um ponto em que o nosso planeta ele não tem mais a formação física que tem hoje e ele tem um único continente em forma de cinturão ao redor da Terra. Ele já voltou dos 23 graus. Isso. Só que é o seguinte, isso é lá na frente. Isso aqui. Nós estamos na quinta raça-mãe. Lá na frente. Muito depois, pra vocês terem uma ideia, a quinta raça, a raça ário-semita, ela foi retirada a partir da semente da quinta sub-raça Atlante, foi para a meseta do Pamir e começou o engendramento do que hoje são os seres de pele clara, né? E aí então da meseta do Pamir ela vem e se espraia e pega a parte da Ásia, depois pega a Europa, depois se mexe com o Corno da África, depois vem, atinge um ponto máximo evolucional, que é a Península Ibérica, se projeta para o Ocidente, daqui no Ocidente ela vem e se mistura com a raça negra. Isso em quanto tempo? Vamos falar de tempo? Só a raça ário-semita, 1 milhão de anos atrás. Pronto, não precisa dizer mais Antes disso, o vermelho, o Atlante, né? 3 milhões e meio a 4 milhões de anos. Só a Atlântida viveu seu apogeu 200 mil anos antes de ter problema. Outra coisa se diz, que daí também uma passagem de Nibiru foi que causou a queda da Atlântida. Não foi, não teve nada a ver com Nibiru, nada com X, nada, não. Já falamos sobre isso aqui. É que a Atlântida, ela desenvolveu 6 anos atrás. Tal potencial, tal poder intelectual, né, e de conhecimento tecnológico, né, aliado com o conhecimento esotérico, porque na época da Atlântida, então, você tinha 7 cidades, cada uma regida por um rishi, por um chamado rei de Edom, que se manipulava a energia cósmica a bel prazer. Né? Sim. Aí o que acontece? Então, tem um códice, o Popol Vuh, que narra o afundamento de Poseidones, e ele fala então que em determinada época Poseidones foi a última parte da Atlântida. A última parte da Atlântida, que Platão narra na República, né? Platão pegou esses dados com os sacerdotes egípcios e o Egito ele era como se fosse assim, o Estado brasileiro, o Egito estava ligado à Atlântida, porque as pirâmides foram construídas em 130 a.C. Aí, a partir dessa confusão entre a mão esquerda e a mão direita na Atlântida, assim, entre o conceito de bem e mal, que naquela época ainda existia cosmicamente, hoje sequer existe mais, então se diz que um pedaço da estrela Baal caiu na Terra. Sim. Né? E um pedaço da Lua, fizeram tanta confusão, né? E tinha tal poder que fizeram com que um pedaço da Lua caísse na Terra e aí cria o dilúvio que é conhecido em todos os povos. Né? Agora, daí a dizer que isso aconteceu porque um planeta X passou por... isso é brincadeira de criança. Não, isso é assim porque os espíritas dizem que deu o planeta...
Pode até ser, né? Só que você tem que levar em consideração que daí tudo que é dito no astral vem da consciência que está no astral, porque no astral não se aprende nada, né? Então tem muito de fantasia nesse negócio. Tá, vamos voltar um pouquinho no começo. Bom, quero te perguntar uma coisa. Então essa preocupação, né, com a questão de 2012, assim, aí entra um outro fator, né? Sim. Que a mídia, de maneira geral, tanto a mídia pseudo-informativa, que são os jornais, que daí então você liga o jornal, ele faz assim: morreu não sei o que, assassinado, a bomba, terremoto, furacão, não sei o que, morte, pá. No próximo bloco, né, vão falar do time que ganhou A de B. E sempre assim. Sempre. Então, intencionalmente, claro. né, sempre uma alimentação das dores. Porque quanto mais alimentada as dores, menos vitalidade sobra para a consciência. Você foca a consciência nas dores e no medo. Então, intencionalmente. Você é manipulável. Outra coisa, o sêmine, a semente humana, o espécime sêmine, as crianças, então, cada vez são tratados como adulto mais cedo, e ligam para a moda mais cedo, erotização mais cedo, sexualidade mais cedo. E aí a criança, como ela é completamente plástica e ela vive entre dois mundos, entre visível e invisível, tudo que ela plasma potencialmente vai alimentar isso tudo. Isso tudo alimentado causa essa confusão. Aí agora as pessoas assim, o porquê dessa preocupação com essa questão de cataclismos, assim, porque as pessoas passam a usar também, inclusive, o próprio medo como diversão. Então você pega os filmes, então os americanos, Hollywood, eles já acabaram com a Terra, foguete, com terremoto, com alienígena, com água, com fogo, com não sei o que, com rajada, todas as formas inimagináveis e imagináveis, né? De tal maneira que as pessoas encaram hoje, né, a questão do final do mundo como uma coisa completamente factível. Sabe por quê? Porque quando aquele escritor mal intencionado, ignorante, porque se não fosse ignorante não criava uma obra dessa. Claro. Né? Ele cria como mal intencionado, como ignorante, apresenta aquele script para um produtor, para um estúdio de cinema, ignorante e mal intencionado, praticante de lesa humanidade, de lesa evolução, lesa divindade, como são todas as religiões. Bandos de ignorantes mal intencionados e que causam e criam constantemente problemas de lesa humanidade, lesa divindade e lesa evolução. Aí um estúdio desses, né, vem e produz uma obra dessa, que tem por função fazer com que as pessoas se divirtam baseadas no medo. E se divertir baseado no medo significa o seguinte: bilhões e bilhões, ou milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo pagam para ir para um local e sentir medo ao extremo, transformando, pensando que aquele medo é prazer e vivificando, né, aquela forma louca criada pelo autor. Lesa evolução, grego, lesa humanidade, lesa divindade, por quê? Porque todo esse prazer em sentir dor, medo, em ver o mundo acabar, 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500 mil, vai plasmar cada vez mais dores e medos no astral e na mente concreta, né? E esse medo, por exemplo, quando eu vou ver um filme que o mundo é destruído e tal, e eu vejo aquele detalhe, e eles fazem daquele da pessoa e o filho se perde e vai atrás, a pessoa, pô, também tem filho, imagina se o mundo fosse acabar e o meu filho se perder, se eu fosse atrás da pessoa, se vê naquele, e ela começa a caminhar os caminhos doentios da mente daquele autor, mal intencionado, né? Ignorante, né? Aí, em fazendo isso, densifica aquela realidade que até então não existia. Todos aqueles prazeres que as pessoas sentiram quando foram no cinema, né, e pagaram para ter medo e sentiram prazer em ter aquele medo, essas formas de pensamento criadas, elas precisam ser alimentadas. Daí esse medo, como ele não pode ser alimentado pela sua origem, quer dizer, ele foi criado porque assistiu um filme em que o mundo explodiu. Como o mundo não vai explodir, esse medo ele vai se espargir, se entrelaçar com outros e fazer com que aconteçam as coisas mais esquisitas para que as pessoas tenham medo. Né? Agora você imagine, você pega um filme qualquer aí no seu nome, né? E aí foi assistido por 50 milhões de espectadores na primeira semana, 150 milhões de espectadores no outro país, Então todos os gênios dos idiomas ao redor do mundo, né? O gênio da língua, faz a tradução e a pessoa sente aquele medo e vitaliza aquela
crosta, sabe, aquele entrelaçamento que só se alimenta de medo, de dores. E aí acontece assim, nós vivemos num mundo, né, em que o medo é encarado como prazer, em que a dor, né, é encarada como uma decorrência, em que a morte é banalizada, em que as crianças são deseducadas, em que as religiões se colocam como interface entre a humanidade e o divino, né, e onde a humanidade aprendeu a se sentir mortal, inferior, incompetente e sem vitalidade. Isso é lesa evolução, isso é lesa divindade. Agora, daí, então, como sobreviver nesse mundo, né, que intencionalmente é colocado dessa maneira? Como sobreviver? Primeiro você tem que sobreviver com você mesmo. Vontade, amor, sabedoria e atividade. Vontade e amor, sabedoria com aquilo que você tem para resolver e atividade. Todo dia eu vou me reconstruir. Todo dia. Eu acordo, né? E a diferença entre você ir dormir e morrer é que no caso do sono, você mantém o corpo físico no dia seguinte. E na morte, você não mantém aquele corpo físico, termina o que você tem que fazer e vai voltar nesse corpo, naquele, entrelaçado ou não, nessa mona, naquele país. Não interessa, isso é uma sequência gigante. São milhões de anos de evolução. Entre uma existência e outra pode ter, por exemplo, 10, 20 mil anos solares. Né? Entende? Então, primeira coisa, como é que eu aprendo a sobreviver com relação à minha individualidade? Vontade, amor, sabedoria, atividade. Eu tenho que melhorar, eu tenho que evoluir, eu tenho que procurar conhecimento, eu tenho que entender quem é que eu sou, eu tenho que descobrir quem é que eu sou, eu tenho que saber de onde é que eu vim, para onde que eu vou, eu tenho que ter força, controlar o astral, controlar a mente concreta, buscar conhecimento abstrato, entender onde eu estou. Tem que usar força, tem que decidir, tem que fazer alguma coisa nessa vida. Não pode, né? Primeira coisa. Segundo, como é que eu vou sobreviver no entorno? Paciência. Essa é a chave. Se eu erro e você está vendo, tenha paciência você comigo, por quê? Porque eu trouxe um erro para resolver. Nós já conversamos disso. E você não pode me julgar. Eu posso julgar o teu erro, não você, né? Exatamente. Entender o teu erro. É isso que nós já falamos aqui. Exatamente. Entender o meu erro e ver como é que ele acontece e desejar que eu resolva. Isso. Então, isso é a convivência com o entorno. Essa convivência pacífica com o entorno, ela vai derivar para a compreensão do entorno. Deu a compreensão do entorno, eu passo a olhar para você não como o meu competidor. E a sociedade, ela induz você a competir, a ser o melhor, a vencer, a ser sempre isso. Se você quer ser diferente, então, se lançam um sapato que custa 1.000, você vai comprar, porque pouca gente tem. Quando 10 pessoas têm, não precisa ser diferente, vou comprar um sapato que custa 10 milhões. Né? Mas eu estou dentro do meu carro, ninguém está vendo o meu sapato. Eu pego uma placa e boto no vídeo e diz assim, eu uso sapato tal. Né? Mas agora tem um lugar que eu não posso ir usar nem aquele sapato. Então você sempre quer ser diferente. Né? Por quê? Porque você não tem a convivência fraterna e pacífica com o teu entorno. Quando você consegue controlar isso, viver adequadamente com o teu entorno, né? E o teu entorno imediato, kármico, que foi a tua primeira opção, que é a família, depois o país, depois a humanidade como um todo, então você começa a desenvolver a fraternidade. Quando você começa a desenvolver a fraternidade, o sentimento fraterno real, você passa a olhar para mim e me dar o que eu não tenho. Isso. Se eu tenho um problema para resolver e eu não resolvo, e você olha para mim compreendendo o que acontece, você está me dando o que eu não tenho. Sistema de vasos comunicantes, eu resolvo a humanidade. Isso é aprender a viver com o meu entorno. Com relação à terceira coisa, que é daí aprender a viver, a sobreviver com relação ao corpo físico, isso a gente responde com uma outra pergunta muito simples. Você tem medo da morte? Não. Só tem medo da morte quem tem medo da vida. Só tem medo da morte quem tem medo de si mesmo. Só tem medo da morte quem é ignorante de desconhecer. Vamos supor que esse pessoal que tem essas teorias destrambelhadas, que tem os reptilianos que comem seres humanos e os greys não sei o que, e que vai vir pessoal de outro planeta para ajudar, e que o planeta vai não sei o que, e o mar, naves que vão resgatar, aquela confusão toda. Só que é o seguinte, né? Sempre... Até Jesus dentro de disco voador. Não, e a nave só leva o pessoal daquela religião, ou diz que lá naquele país estão fazendo cidade, daí vai ficar só alguns, só que daí só quem vai são os governos, né? E quem tem muito dinheiro, e aí o pessoal que manipula o mercado. Morar acima de 800 metros de altura. E os mercados, na verdade, são os grandes manipuladores da riqueza mundial, e são os que governaram a humanidade o tempo inteiro, só mudou de nome, em vez de rei se chama mercado, mas é a mesma tramicagem, né? Então, você imagina assim, não, vai se salvar só aquela gente. Quer dizer,
É incrível que daí então, só quem está mantendo Muito isso... egoísmo, né? Salvar Não, quem vai fugir. Não, e só quem está mantendo isso oculto, que estão construindo cidade subterrânea, para daí então o pessoal lá dos Estados Unidos ou da Noruega e tal se salvar, não sei o quê. Assim, e aí só vai se salvar exatamente quem pratica lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, assim, só a craca, só os imprestáveis. Como é que pode egoísta, imprestável, craca ser privilegiado de escapar para um novo mundo? É incoerente. Não, mas mais tem o uma passo vez. seguinte, então vamos supor que daí então realmente acontece, né? Aí então a humanidade inteira quase toda morre e sobra lá 300, 400 mil que sabiam o que ia acontecer, ocultaram e se esconderam dentro de alguns túneis artificiais que fizeram, né? E aí depois passa 3, 4 meses daquela catástrofe toda, a Terra daí começa a melhorar e eles vão continuar a vida. Muito bem, só que é o seguinte, depois de continuar a vida para eles, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos ou 30 anos, todos vão passar pelo fenômeno da morte do mesmo jeito. Exatamente. E é o seguinte... E pior, sem companhia, né? Só com aquela turma não lá. não só isso, né? A questão é o seguinte, nós somos nós. Então, o fato de eu ter esse corpo físico ou não ter, de eu estar nessa existência ou não ter, não muda quem eu sou. Não muda, né? Então, supondo que fosse verdade ou que não é, medo do quê? Ou se não, eu vou fazer de tudo para sobreviver, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e é o mais importante, mostra o seguinte, você é completamente ignorante, no sentido de desconhecer o mínimo, as regras mínimas da existência. Né? Você é um barco com o motor, né, a toda, né, só que com o leme quebrado, está correndo para ir para onde? Ou acha que daí como vai se perenizar essa existência assim, você vai viver 10 mil anos? Né? Como se você prioriza somente a questão do dia a dia, você não tem assim, um pingo de consciência do que acontece? E está pensando só em si também, de né? Que maneira? Não adianta. E aí sim, não, então vai chegar um planeta que vai se chocar com a Terra e aí vai explodir tudo. Assim, ó, bom, isso eu quero ver. Porque não é todo dia que o planeta explode. Então assim, daí eu, Jorge, né, vou ficar com o olho bem aberto, pô, mas que planeta massa pra caramba, apagou. Né? Acabou. Aí dá o tempinho e depois eu vou nascer de novo em algum lugar. Então assim, não, só sobrou, morreu todo mundo na Terra, sobrou só 2 pessoas boas. Eu estou tranquilo, não que eu sobrei, né? Mas eu estou tranquilo porque se sobrou 2 bons, vão ter filho. Depois vão ter mais filho, daqui a pouco eu volto. Claro, entende? né? Daqui a pouco eu volto. Não existe isso. O que existe é o seguinte, todas as pessoas estão sendo manipuladas, usadas como unidades geradoras de medo. Há muito e de muito medo, tempo. sabe? Assim, é incutido o medo no dia a dia, né? É incutido o terror, assim, de você sai com medo disso, porque daí o assalto e não sei o quê. Assim, nós respiramos medo. Esse ciclo tem que ser quebrado, gente. Esse ciclo tem que ser quebrado. Assim, quem mostra para vocês o mundo completamente destrambelhado é exatamente o ciclo antigo querendo mostrar que ele é a única verdade. Não é. Não existe. Vivemos um ciclo novo, de paz, saúde, alegria, fraternidade, onde o céu é puro, onde o sol é claro, onde a divindade se manifesta, onde o código de linguagem é outro, onde tudo é diferente. Nós vivemos o futuro. Vocês têm que entenderem que é essa a realidade e passarem a viver essa realidade dando um basta, né, nesse processo e serem usados como simples unidades geradoras de medo, ou então como consumidores. Você é consumidor, é contribuinte, não sei o que, é motorista, é passageiro, você é tudo, mas ninguém diz assim para você, você é uma pessoa que faz isso. Não, te chamo daquilo que te adjetivam. Não é assim. Eu sou um ser humano, né? Em busca de consciência. Agora, eu exerço vontade, amor, sabedoria e atividade. Quer me convencer de alguma coisa? Sim, me explique. Quer que eu faça alguma coisa? Eu faço, mas me explique. Entende? Quer me provar uma verdade humana ou cósmica? Tudo bem, pode. Agora é o seguinte, me explique. Nós temos que tomar conta do nosso destino, porque o destino da humanidade do futuro e o destino da própria divindade está em nossas mãos. Nós não podemos nos permitir passar a vida inteira nos deleitando em sentir prazer por ter medo, em sentir prazer em ter dor,
em achar que o medo é todo o meu universo, todo o meu horizonte, né? E achar que assim eu estou dando sentido para a vida. Aí, lógico, aí nessa vida louca, né? Aí o mundo explodindo é um prêmio, mas não vai acontecer. A vida vai ser longa, tem muito trabalho para fazer e o futuro depende do que a gente fizer agora. Então, beleza. Olha, o tempo voa sempre. A minha sugestão, claro, tudo isso aí que eu ouvi e o que eu posso dizer é que para nós sobrevivermos, nós não podemos coadunar com tudo isso que nós falamos hoje. Por isso, eu vivo num mundo diferente. Eu vivo num mundo harmônico, num mundo de paz. Já vivi nesse mundo que nós falamos aqui. Eu também já fui assim, já acreditei em muita coisa. Por que que hoje a minha maneira de sobreviver é olhar para aquilo, compreender aquilo, mas não participar daquilo. Então, o meu mundo é diferente. É um mundo que eu tenho prazer de viver, prazer de acordar, prazer de conviver com as pessoas que me cercam, com o meu entorno, que o Jorge falou. Isso, mas por quê? Porque eu escolhi assim. Eu escolhi, você pode escolher assim. Jorge, suas considerações finais? Muito bem, logo as considerações finais eu vou dizer só boa noite, porque já está já dando um... Ele é assim, eu vou te contar. Tenho consciência, exerço a vontade, amor, sabedoria, atividade. Vocês têm que tomar as rédeas da vida de vocês. Você não pode ser refém nem das emoções, nem dos seus próprios pensamentos indesejáveis, né? E muito menos do entorno externo. Vocês têm que tomar consciência de quem vocês são, quem nós somos, né? Nós temos muito a fazer. Final do dia, chegou a noite, né? Vai dormir. Então, lembre tudo que você fez durante o dia. Isso é uma técnica para você dormir adequadamente. Lembre tudo que você fez durante o dia, desde o momento que você acordou até na hora de dormir. Eu acordei às 7, depois então fiz isso, tomei água, fui para o trabalho, levei minha filha para a escola e não sei o que, até que eu cheguei agora aqui. Agora aqui que horas são? 1h30 da manhã, 9 horas e 2 minutos. Agora eu vou dormir, agora eu vou para casa e eu durmo. Fique em paz, um fraterno abraço e até sempre. Fraterno abraço até sempre. É início do mês, os gregos têm por tradição, todo início do mês, desejar um para os outros calomina, um bom mês. Então, como nós estamos no dia 1º, desejamos a todos vocês, nossos queridos amigos, irmãos telespectadores, um bom mês sempre. Hoje tem um monte de recadinhos, hoje eu estou com colinha aqui, ó. Dizendo também que a partir da segunda agora, logo em seguida, nós já estamos transmitindo pela TV Cidade, canal 38, em Porto Velho, Rondônia. TV aberta e TV fechada, vida inteligente, ultrapassando fronteiras. Tomara que seja no Brasil inteiro, em breve esteja... Bom, já está no mundo inteiro através da internet. Muitas pessoas têm acessado. Inclusive nos escreveram essa semana, de onde foi? É um grupo que se reúne em Miami? Miami, isso. Um grupo de brasileiros em Miami. Maravilhoso, que gostoso você ver aquela linguagem atingindo lá. Bom, e finalizando... Foi uma resposta... Nossa, uma resposta quilométrica. E, antes da gente entrar no tema de hoje, lembrando mais uma vez que de 27 de maio a 9 de junho do ano que vem, nós vamos empreender uma viagem à Grécia. Seu Alvin vai... Seu Jorge vai, segundo seu Jorge Ouro também, segundo confirmou já, um grupo maravilhoso que nós vamos estar empreendendo viagem à Grécia e vamos pisar naquela história, quem sabe fazer o que lá, né? Vamos ver. Bom, o tema que se apresentou para hoje é como sobreviver no mundo atual. Nós vamos abordar esse tema hoje de uma forma holística, de uma forma bem aberta em todos os sentidos, porque nós enfrentamos uma série de coisas, dificuldades financeiras, econômicas, o mundo está sofrendo crises, a Europa, nós nos comovemos com fome na Somália, na Etiópia, guerras por territórios,
as pessoas estão mais egoístas, as pessoas pensando mais em si, por outro lado, outras pessoas mais solidárias, essa dificuldade financeira de cada um, esses avisos, esses anúncios de cataclismas, da transformação, cuidado, 21 de dezembro de 2012, outro que está, não sei o que, o nome de um cometa aí que eles inventam aqui, não sei o nome, é o nome de uma mulher, que está se aproximando. Então, puxa vida, como sobreviver no mundo atual? Boa noite, Jorge. Boa noite. Você tá bom? Tô Faz ótimo. tempo que eu não te vejo, né? Tava com saudade mesmo. Porque depois de sábado, eu não sei explicar assim, puxa vida, acho que sábado, se nós éramos irmãos, agora nós somos um, porque foi uma... mas aquilo que aconteceu ali no sábado... Foi uma experiência, não sei se o termo mágica, sei lá, foi mágica no bom sentido, o que nós vivenciamos magia, lá. Assim, no sentido de elevação, assim. Mas não tenha mas dúvida. uma coisa foi assim, boa noite a todos. Uma correção com relação à Grécia, é uma ideia de ir, né? Ideia de ir, tá aí, ó. Então, sábado nós estávamos em São Paulo com 200 criaturas, mais ou menos, durante o dia inteiro, conversando como a gente conversa aqui. A diferença é que lá daí estava todo mundo fechado na mesma sala. Mas assim, talk show, acho que era. E assim, aquilo que a gente diz. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite sempre, boa noite todo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É engraçado aqui, já lembrando no começo, teve pessoas que me perguntam por que você tem falado agora que você está Eustáquio e você não é Eustáquio. Eu falei, só para vocês perceberem qual é a diferença quando você muda alguma coisa, essa coisa chama atenção. Então isso que a gente vem falando no programa, a gente tem falado algumas vezes em linguagem de comunicação e linguagem de criação, tudo que nós falamos realmente chama atenção. Então é sinal que o nosso hemisfério direito ele começa a captar. Questão de um programa que nós vamos fazer um dia aqui exclusivo, porque nos solicitaram e quando os programas se apresentam nós acatamos, que é a questão da mente abstrata e da mente concreta. Muita gente quer saber qual é a diferença entre uma e outra. Está prometido aqui, nós vamos trazer um tema exclusivamente para explicar sobre mente abstrata e mente concreta. Pois bem, nós estamos, está na minha expressão facial aqui, eu sou uma pessoa transparente, eu estou muito diferente, como nos escreveram alguns irmãos, em relação ao sábado. Sábado passado nós estivemos em São Paulo, numa grande festa, numa grande confraternização, não sei que nome eu posso dar a esse encontro. Realmente foi mais um mosaico do novo ciclo que foi o nosso tema. Estivemos Jorge e eu lá, com mais 190 irmãos, tivemos um resultado fantástico em todos os sentidos. Conseguimos arrecadar 225 quilos de arroz e feijão, que foram doados para uma ONG, que dá cestas básicas para as pessoas necessitadas de São Paulo. Uma atitude nobre que nós nos sentimos muito gratificados de podermos ter colaborado com isso, nós todos, não é Jorge e eu, não, todo mundo que compareceu lá. Agradecer também, põe aí a imagem ao nosso amigo Isaac, que fez a cobertura do evento, foi maravilhoso para poder registrar, e enquanto o Fernando acha lá, isso, está aí o Isaac da BRM Vídeo, um jovem talentoso, que vocês precisarem de edição de institucional, só contatar o Isaac, www.brmvideo.com.br. E já disponibilizamos na internet, pelo Sandspace, já está lá no Facebook, o áudio o áudio da nossa palestra de sábado passado.
O vídeo está aqui, deve estar pronto até segunda-feira. Está aqui, Jorge e eu, junto com vocês. Deu entre cortes e não cortes, porque foi uma palestra muito extensa. O total deu 163 minutos de informação inédita e da confraternização. Bom, 1º de setembro... No sábado, tipo, uma coisa assim, como a gente ia conversar o dia inteiro, então a introdução foi 50 minutos, foi quase um programa inteiro. E aí ele se deu ao trabalho de pegar e ler um e-mail daqueles... Ah, foi? Foi, Eu recebi ele de manhã, ele se apresentou? Sim, mas aí enquanto o Grego estava lendo o e-mail, aí, porque a gente ia ter que andar o dia inteiro, levando essas pessoas que estavam ali de mão pelos lugares que a gente ia percorrer. Sem dúvida. Vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Búdia, Atman, além de Atman, e não podia perder ninguém. Tanto é que nas 7 horas e pouco de conversa, 2 pessoas pediram para sair antes, mas já na metade da tarde, próximo das 4 horas, a gente pediu licença porque tinha um compromisso. Isso. Então a gente conseguiu reter e levar essas criaturas junto o tempo inteiro. Aí, assim, para saber quem ia nos acompanhar, enquanto estava fazendo a introdução, daí eu fiquei olhando assim no rosto de cada uma das pessoas que estava ali, né? E depois eu disse, enquanto eu estava fazendo a introdução, eu olhei no rosto de cada um de vocês para ver quem é que vai estar conosco. E depois eu expliquei qual é que é a mecânica que a gente estava usando, né? E o acompanhar uma conversa sobre um assunto qualquer é você ir no lugar onde esse assunto está. Isso que é ouvir. Você vai onde o assunto está, eu te dou a direção para esse local. E você conversar sobre o resultado do futebol é uma coisa. Você conversar sobre o momento que pré-existe a própria existência da matéria, ou sobre Atman, sobre búdica, assim, além da mente abstrata, além do búdico, então isso despende uma quantidade, um tipo de energia muito específico, né, que ele tende a desvitalizar a pessoa, e a pessoa, como não compreende, a mente concreta desarma, né, o organismo e dá sono, né, que é uma defesa contra a não compreensão. E ali, então, outra coisa assim foi sensacional, durante o dia inteiro eu dei só uma senhora que estava aqui à esquerda, na segunda fila, na segunda cadeira, que ela cochilou alguns instantes assim, e aí, quando eu vi que tinha um dando sinal que estava fraquejando, aí então fazia brincadeira dele. Então por isso que pegando até pé. Então quando eu vi assim, a gente estava falando sobre Atman, sobre Búdia, sobre tal, né? E aí quando via que o nível de vitalidade começava a decair um pouquinho, a gente fazia uma brincadeira com relação à pergunta, aí pegava no teu pé, e você... Aí parece que a gente tinha combinado as coisas, né? O pessoal se divertia um monte. Muito bom, e muito no bom. se divertir, né? Aí revitalizava eletricamente o físico e o vital de todo mundo, e deixava todo mundo assim, lépido e fagueiro, né? Pronto para ir de novo. E daí a gente começava de novo. Então, vital, astral, mente concreta, abstrata, Búdia, e botava. E a gente ficou como se fosse aí fazendo uma costura, né? E conseguimos manter todo mundo junto o dia inteiro. Aí, óbvio, 200 pessoas fechadas em uma sala, um dia inteiro, Sim. Né? Sem dormir, prestando atenção, se divertindo. Algumas com conhecimento profundo, outras totalmente leigas, isso Exatamente. É importante. Metade das pessoas eram da Sociedade Brasileira de Obiose e metade das pessoas não. A gente não sabia a hierarquia de quem estava ali, então alguns estão numa escola de iniciação, outros estavam ali pela primeira vez. E a gente conseguiu nivelar e levar todo mundo junto de uma maneira agradável, né? Alegre. A gente percebia assim no rosto das pessoas, entre um sorriso e outro, as pessoas já deixavam a boca mais ou menos puxada para não ter muito esforço para rir de novo, né? É verdade. E em nenhum momento foi feita nenhuma brincadeira assim sobre nenhum assunto do dia a dia, um assunto profano ou do mundo, só filosófico sério, né? Então foi uma experiência muito boa, eu me diverti. E aqueles abraços então no começo e no final? As pessoas não sabiam como expressar então, isso é maravilhoso também. Aquilo que foi vivenciado ali, né? Que a expressão falou, era a fila para abraço. Que nem você falou né? no outro programa, falou lá também, então o é possível, né? Ali viu-se, como você disse no começo. E eu falei lá em São Paulo, também. que na outra vez ele esteve aqui no nosso estúdio,
o filho do Alvin, o Eduardo. E no final ele disse que, depois do que a gente tinha conversado, mesmo não ter entendido tudo, ele tinha percebido que é possível. E uma criatura humana expressar que é possível, né, é o máximo que se pode esperar para um início de caminhada. Então, eles lá viram que é possível. E o que nós vimos em São Paulo foi maravilhoso. Foram desde as 9 da manhã, as pessoas que estavam lá, no caso eu, o Jorge, mais a equipe de organização, tudo, e até o fim da tarde todo mundo harmônico, saiu de lá feliz, com um sorriso no rosto, e espero que todos estejam até agora com isso, porque eu ainda estou nessa egrégora, digamos assim. Eu saí de lá cansado e fui pro avião, sentei, não vi nem decolar, acordei aqui em Florianópolis, mas aí eu tô. É isso, e nós estamos aqui dando sequência no 111º programa hoje. 111. Número bom. Número bom, né? Número bom. Jorge, o que está acontecendo no nosso mundo hoje? Muita gente pergunta. E como sobreviver nele de todas as formas, né? Energeticamente, financeiramente. Como sobreviver num mundo em transformação? Lá embaixo está essa bagunça também, não, né? Não, lá nunca é. Ali está tudo bem, né? Então, as pessoas mandam meio assim, as pessoas, as criaturas com as quais você fala, os seres, o pessoal pensa que eu converso com os seres. Outro dia eu estava comentando que uma senhora veio perguntar se eu tinha mãe. Eu disse que eu tenho mãe, né? Como é que eu vou nascer de uma laranja? Né? De onde ele então não veio? pode mistificar nem mitificar. A diferença entre nós, para vocês, é nenhuma. Nenhuma, isso. É que eu gosto mais de conversar e o grego também. Então não tem diferença nenhuma. Porque a nossa idade cronológica não é a nossa idade existencial. Né? Então não tem... a única coisa que eu me divirto muito. Mas Bom, por trás dessa questão do como sobreviver, e é uma coisa muito interessante, né? Bom, primeiro você tem que sobreviver em 3 momentos, em 3 mundos distintos, né? O primeiro ambiente de sobrevivência que você tem que criar para você mesmo, e é um teste, né? É você sobreviver a você mesmo nessa existência. Porque você nasce com um grupo de tendências positivas e negativas, né? E a tua desenvolveu ali aquela ambiência, aquela fraternidade, aquela alegria, e a gente conversou sobre assuntos seríssimos e manteve a ética o tempo inteiro, e foi, acima de tudo, muito divertido. Né? Foi, né? Era mesmo como se fosse assim, representante de uma grande família que estivesse assim, muito tempo separado, se encontra, conta as novidades, cada um fala de sua experiência, e sempre permeado por uma coisa assim, muito agradável, muito leve. Nós rimos muito, foi gostoso, né? Todo mundo riu, sorriu. E aquilo dali, Grego, que se desse para a gente empacotar e despachar, mas é que aquilo dali, aquilo que é e aquela que é convivência fraterna. A convivência fraterna é aquele nome. É uma alegria assim, mas não é alegria porque eu estou reunido com a turma jogando futebol ou tomando cerveja. É aquela alegria onde o assunto que gera alegria, ele é de tal forma refinado e sublime que ele só vai gerar alegria, né, em quem esteja ligado a essa realidade. Então, aquele tipo de alegria derivado daquele tipo de assunto, né, isso é convivência fraterna. Né? Nós falamos lá, imagine se em vez de 200 pessoas passando um dia dessa maneira, a gente tivesse uma nação inteira ou um mundo inteiro por um dia que fosse daquele jeito. Se reescrevia toda a história humana. Não tenha dúvida. E para trás, né? Então foi uma experiência assim bem eu me diverti muito. Falaram, uma que me escreveram ali, disseram que não conheciam a sua veia de humor, né?
Ah, mas é porque Foi muito espontâneo, não foi? foi, Muito... e aí teve um período que era perguntas, né? Mas era aquela pergunta assim feita sob encomenda para não ser respondida, né? É verdade. Sim. Mas era muito, até isso era divertido, né? Ou responder com as perguntas que eles achavam assim, e fizeram perguntas intrincadas, né? E dava para ver, né? Quem estava fazendo as perguntas, quem estava pensando o que ia fazer. Algumas eram feitas assim para, sabe, para criar um entorno, não, essa pergunta não vai ser, essa não vai ser. E a gente respondia e sempre se divertindo um monte. Peguei um monte no teu pé, que foi muito divertido. Foi, não, e o mais interessante disso tudo é que eu, como sou observador, eu estava sentado, o Jorge falando mais do que eu, afinal, era ele que tinha que falar, e eu percebia, inclusive nas pessoas, alguns estiveram lá, que é natural, com uma certa resistência. Sim. Resistência observando e ao mesmo tempo tentando fazer com que tudo fosse harmônico, porque nós nunca tínhamos feito essa experiência. Ao vivo, Você falar numa televisão aqui, a câmera não pode falar conosco aqui, né, ou contestar-nos. Lá nós estávamos, da mesma forma que nós fazemos aqui, com 200 pessoas que não conhecíamos quase ninguém. Então, o interessante é que eu pude observar a transformação durante o decorrer da palestra de muitas pessoas que estavam apreensivas, resistentes, e aquilo lá foi devagarinho, e isso é que é gostoso você ver. Mas é levar de mão, né? Então, assim, bom, primeiro fazer um comentário, vamos usar um pouquinho de tempo. Vamos, aqui. Aí então o Grego fez uma introdução